Olá pessoal do Cálculo 1, vamos falar agora da seção 4.2, é o Teorema do Valor Médio. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Hipótese 1, f é contínua no intervalo fechado AB. Hipótese 2, f é derivável no intervalo aberto AB. Conclusão, então, existe um número c no intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em c é igual a f de b menos f de a, dividido por b menos a. Então, vamos lá à interpretação aqui do teorema do valor médio. Eu tenho uma função que satisfaz duas condições. A primeira, que ela é contínua no intervalo fechado. Isso significa que ela sai do ponto A, f de a, e chega no ponto B, f de b, de forma contínua, sem interrupções, sem buracos, sem salto. Mais do que isso, ela chega de forma, ela sai do ponto A, f de a, e chega no ponto B, f de b, de forma suave, porque ela é derivável no intervalo aberto. Significa geometricamente que em todos os pontos aqui entre A e B, o gráfico da função admite reta tangente, não tem bicos. Então, olha, existe um número c entre A e B, tal que a derivada de f em c, o que é a derivada de f em c? Coeficiente angular da reta tangente no ponto c, f de c, é igual a f de b menos f de a, dividido por b menos a. Vamos ver o que significa esse número aqui, b, f de b menos f de a, dividido por b menos a, no gráfico. Então, aqui eu estou numa situação onde, aqui em azul, tem uma função f de x, ela é uma função contínua. Vamos analisar ela apenas no intervalo de a até b. Então, ela sai de forma contínua do ponto A, f de a, e chega aqui no ponto B, f de b, sem interrupções, sem saltos, sem buracos. Além disso, ela satisfaz também a condição 2. Ela é derivável no intervalo aberto. O que significa isso geometricamente? Então, ela sai de forma suave aqui e chega de forma suave. Então, ela não tem bicos da forma assim ou dessa forma assim. Então, onde esses bicos aqui não admitem reta tangente. Então, a função que satisfaz o teorema aí do valor médio, ela admite reta tangente, o gráfico admite reta tangente em todos os pontos aqui do intervalo aberto AB. A conclusão é que, a conclusão geométrica é que nesse intervalo aqui do gráfico, do ponto A ao ponto B, existe uma reta tangente que tem coeficiente angular f' de c igual a f de b menos f de a dividido por b menos a, que é a inclinação do segmento aqui que une o ponto A ao ponto B. Isso aqui é exatamente a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo aqui. O ângulo que o segmento faz com o eixo x. Tangente é o cateto oposto, ou seja, o f de b, esse ponto aqui, esse valor aqui, f de b menos esse valor aqui, f de a, ou seja, esse comprimento aqui, esse comprimento até aqui, dividido pelo cateto oposto, não, dividido pelo cateto adjacente, que é o b menos a. Então, o coeficiente angular desse segmento aqui, da reta que passa pelos pontos A e B, é igual ao coeficiente angular dessa reta aqui. Ou seja, vai existir um ponto aqui no interior de A a B, tal que tem uma reta tangente que tem o mesmo coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto A e B. Bom, aqui tem algumas situações, né? Por exemplo, estou com uma função aqui f de x, que sai do ponto A, f de a, e chega no ponto B, f de b de forma contínua. Então, isso aqui é uma função contínua. Então, ela satisfaz a propriedade 1 lá do teorema do valor médio, e ela também é derivável em todos os pontos do interior. Então, ela satisfaz também a condição 2 do teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, existe um ponto C aqui entre A e B,
tal que o coeficiente angular da reta tangente, o f' de C, é igual ao coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, que é o f de B menos o f de A dividido por B menos A. Ou seja, a reta tangente ela é paralela ao segmento AB. Uma outra situação aqui, estou aqui com uma função f de x que sai do ponto A, f de A, e chega no ponto B, f de B, de forma contínua e de forma suave. Ou seja, ela satisfaz a propriedade 1, que ela é contínua no intervalo fechado, e a propriedade 2, que ela é derivável no intervalo aberto. Então, existe pelo menos um ponto, aqui no caso existe dois pontos, tal que a reta tangente é paralela ao segmento AB. Então, existe pelo menos um ponto. Quando eu tenho uma situação, uma função que satisfaz a propriedade 1, ela é contínua, e satisfaz a propriedade 2, que ela é derivável. Um caso particular aí do teorema do valor médio é o teorema de Rolle, que ele tem as duas hipóteses aqui do teorema do valor médio, ou seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Hipótese 1, ela é contínua no intervalo fechado, AB, é a mesma hipótese do teorema do valor médio. Hipótese 2, ela é derivável no intervalo aberto, AB, então é a hipótese 2 do teorema do valor médio. Além disso, ela acrescenta aqui uma hipótese 3, o f de A é igual a f de B, ou seja, ela sai de uma altura e chega na mesma altura que ela saiu. Então, conclusão aqui do teorema de Rolle é que existe um número C em AB tal que a derivada de f em C é igual a zero. Mas o que é a derivada de f em C? É coeficiente angular da reta tangente. Então, olha, se ela sai de uma altura e chega na mesma altura, então vai ter um ponto aqui no interior que a reta tangente é horizontal, porque o coeficiente angular da reta tangente é dado pela derivada da função no ponto. Se em algum ponto aqui do interior eu tenho a derivada igual a zero, então, nesse ponto do gráfico, eu tenho a reta tangente horizontal. Agora vamos entender por que ele é um caso particular do teorema do valor médio. Então, vamos voltar aqui ao gráfico aqui, hipotético aqui do teorema do valor médio. Aqui eu tenho uma função que é contínua, aqui, né, que sai do ponto A, f de A, e chega no ponto B, f de B, e ela é derivável, ou seja, chega de forma suave. Então, pelo teorema do valor médio, existe um C aqui no intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Ou seja, a reta tangente aqui no ponto C, f de C, é paralela ao segmento AB. Bom, no teorema de Rolle, eu tenho essa situação, hipótese 1 e hipótese 2, acrescido dessa situação aqui, f de B igual a f de A. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um sistema de eixo, aqui, pego esse sistema de eixo aqui e faço uma rotação, por exemplo, eu pego esse sistema de eixo aqui e mudo ele, sem mudar o gráfico, então, como se eu estivesse mudando aqui o visor aqui de uma lente fotográfica, né? Então, eu estou aqui com um novo sistema de eixo y' e aqui um sistema de eixo x'. Nesse sistema de eixo aqui, eu tenho que o meu f, aqui, né, no caso de A', é igual ao meu f, né, uma função que representa aqui uma nova função, né, que representa aqui essa função aqui nesse novo sistema de eixo, B'. Eu tenho que ele saia de uma altura e chega na mesma altura. Então, vai existir um ponto C' aqui, um ponto C', tal que a derivada da função seja igual a zero, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente nesse novo sistema de eixo, a reta tangente, o coeficiente angular dessa reta tangente é igual a zero, ou seja, a reta tangente aqui nesse novo sistema de eixo é horizontal. É um caso particular, então, do teorema do valor médio. Ou seja, o teorema do valor médio e o teorema de Rolle são teoremas equivalentes. Muitos livros partem primeiro do teorema de Rolle e depois provam o teorema do valor médio como caso particular. Esse livro em especial que a gente está usando, ele
parte do teorema do valor médio e use o teorema de Rowley como um teorema particular do teorema do valor médio. Então vamos lá ao teorema de Rowley. Eu estou com uma função aqui, num exemplo de função, uma função aqui constante, né? Então, se essa altura aqui for uma altura d, a função aqui é f de x igual a d, para todo x aqui no intervalo fechado de a a b, ou seja, é uma função contínua, não é função constante, é uma função contínua, é uma função derivável e a gente sabe que derivada de uma função constante é igual a zero. Então, aqui ela é derivável em todos os pontos, né? Ela é derivável inclusive além, né, desse intervalo aqui, mas se eu estou considerando aqui apenas o intervalo aqui de A até B, então eu sei que ela é derivável no intervalo aberto e a derivada é igual a zero. Ou seja, se ela sai de uma altura aqui e chega na mesma altura de forma constante, então qualquer ponto aqui do intervalo, que aliás sai dessa altura aqui e chega nessa altura aqui, qualquer ponto do intervalo aqui, a derivada é zero, então aqui, né, f' de C1, por exemplo, igual a zero, f' de C2 igual a zero, a f' de x vai ser igual a zero em todos os pontos, porque pelo teorema de Rowley ela é uma função contínua, derivável, e sai de uma altura f de a e chega na mesma altura, f de b igual a f de a. Uma outra situação aqui, onde a função não é constante, aqui ela está saindo de uma altura, f de a, e está chegando na mesma altura, f de a igual a f de b, então aqui é f de a igual a f de b, ela sai de forma contínua desse ponto aqui para esse ponto aqui, e ela sai de uma forma suave. Então ela satisfaz a hipótese 1, que é a hipótese de continuidade, ela satisfaz a hipótese 2, que é a hipótese de ser derivável em todos os pontos, porque o gráfico aqui é suave, não tem bicos, e ela satisfaz a hipótese 3 do teorema de Rowley, que sai de uma altura e chega na mesma altura. Então, pelo teorema de Rowley, existe um C no intervalo aberto de A até B, tal que a derivada de f em C é igual a zero. Ou seja, a reta tangente aqui no ponto CF de C é paralelo ao segmento que liga o ponto AF de A, BF de B, que é paralelo ao eixo X. Ou seja, a reta tangente ela é horizontal. Analogamente aqui, você tem um caso aqui, né, que sai de uma altura aqui, f de A, e chega na mesma altura aqui, f de B, igual a f de A, aqui, né, o f de B igual a f de A. Então, sai do AF de A e chega no B de B de forma contínua, satisfazendo a hipótese 1, percorre aqui de forma suave, ou seja, derivável em todos os pontos aqui do interior, satisfazendo a hipótese 2, e sai de uma altura e chega na mesma altura, satisfazendo a hipótese 3 aqui do teorema de Rowley. Então, existe um C aqui, tal que a reta tangente no ponto CF de C é horizontal, ou seja, f' de C igual a zero. Aqui nesse caso aqui existe mais de um C, então o teorema diz que existe pelo menos um C, que é só para frisar, né, que pode existir mais de um ponto aqui que satisfaz a conclusão aí do teorema de Rowley. Aqui é outro caso, né, a função sai de uma altura AF de A, chega na mesma altura aqui, né, BF de B, então aqui o meu F de A é igual ao meu F de B. Então existe um C aqui no interior aqui do intervalo AB, tal que a reta tangente aqui no ponto CF de C é horizontal, ou seja, o F' de C aqui é igual a zero. Bom, um teorema que pode vir aí do teorema de Rowley, ou do teorema do valor médio, ou seja, uma conclusão uma consequência desse teorema, é esse teorema aqui, que se a derivada da função for igual a zero para todo ponto do intervalo AB, então f é uma função constante. Então, ou seja, se a derivada da função é zero, significa que em todos os pontos a reta é tangente. Bom, se a reta é tangente em todos os pontos, então a função não tem crescimento, né, e nem decrescimento. Ela é constante, ou seja,
Se a derivada da função for igual a zero, a função é constante. E vice-versa, se a função é constante no intervalo, então a derivada é zero. Um corolário desse teorema aí é que se eu tenho aqui duas funções que têm a mesma derivada, então elas diferem por uma constante. Ou seja, f menos g é igual a uma constante. Ou seja, f de x é igual a g de x mais constante. Por que é uma consequência aqui do teorema anterior? Porque a f' menos g' igual a zero, eu posso pegar como sendo uma função f' unindo essas duas funções. Então, se eu tenho uma função aqui que a derivada é zero, pelo teorema anterior, então essa função ela é constante. Bom, mas essa função ela é f menos g. Essa função f, se ela é constante, f menos g é igual a constante. Então, passo a g para o outro lado, vou ter que f igual a g mais constante, que é esse caso aqui. Ok? Bom, com isso a gente tem condições aí de resolver os teoremas, os exercícios aí da seção 4.2. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais teoria.